Quem quiser se inscrever aí no curso de como enfrentar a extrema-direita e até a esquerda antipetista aí nas redes sociais, que eles estão unidos assim, o primeiro link na descrição do vídeo. É grátis, o curso será gratuito e antes do curso já vamos mandar aí conteúdo para todo mundo sobre como fazer isso. Falar aqui sobre a economia do Brasil que bateu o recorde histórico, viu? O FMI, Fundo Monetário Internacional, quem aí já tem mais de 35, 40 anos de idade deve lembrar dos tempos em que o FMI mandava no Brasil, nos tempos aí do Fernando Henrique Cardoso. Hoje já não. Manda na Argentina, porém. O FMI faz sempre uma projeção de PIB, de inflação, para todos os países aí. O FMI divulgou aí um recorde histórico do Brasil. Eu não vi aí a imprensa elogiando o ministro Haddad, eu não vi a esquerda. Olha, gente grande de esquerda que ficou mais de uma semana disseminando fake news sobre o Haddad, falando que ele ia cortar todo mundo do BPC, benefício de prestação continuada, que ele ia cortar a multa dos trabalhadores demitidos, que ele ia cortar o FGTS, que ele ia fazer um pacote de cortes aí no lombo do trabalhador. Eu vi gente aí que ficou uma semana disseminando fake news. Não vi ninguém fazer uma meia-culpa, pedir desculpa, nada. Primeiro era fake news contra o Haddad, mas o Haddad é o ministro de quem? Do Lula. Aí depois eles começaram a mudar, falar, não, mas o Haddad só faz o que o Lula manda. O Haddad, ele é ministro do Lula, hein, lembre-se, ou seja, era pancadaria no Lula. Aí o governo desmentiu, foi até bom o governo demorar para desmentir, por um motivo só, caíram muitas máscaras. Gente que estava lá em 2013, 2014, 15, 16, apoiando o golpe contra a Dilma, esses aí agora estão aí em golpe contra o Lula, estão aí dentro da esquerda criando aí fake news contra o Lula, para que o Lula perca apoio na esquerda. Uma coisa é a extrema-direita, eles falam entre si e eles ficarem disseminando fake news. Eles furam a bolha, é uma coisa realmente preocupante, mas é pior quando a fake news é de dentro da esquerda. Só gente que votou no Lula ali recebendo fake news todos os dias contra o governo. Aí o governo desmentiu, ficou todo mundo quietinho, né? Aí vem a coisa que você vê que a pessoa é canalha. É quando a pessoa fala, não, o governo só não fez isso porque a gente pressionou. É cada uma. Fique atento, mas muito atento. Alguns falam, Thiago, você tem que falar os nomes. Eu não posso, gente. O Plantão Brasil é um canal grande, é o maior canal aí de esquerda, eu não posso ficar citando o nome, que aí vai gerar aí a política do cancelamento de um, de outro. Cada um tem seus valores. Há muita gente aí que falou essas fake news contra o Lula. Em algumas coisas, eles ajudam a esquerda. Em outras aí, você vê que estão aí. E olha, eu vou falar, são os mesmos CPFs que participaram ali do golpe contra a Dilma, viu? São as mesmas pessoas, não é nem mesmo o grupo e tal, mesmas pessoas. Mas cada um tem que saber quem é, viu? Na hora que você vê, você identifica. É muito importante saber identificar, esse é o principal. O FMI fez uma nova projeção para o crescimento do Brasil em 2024. Eu fico pasmo como os bancos, o FMI, como eles erram em todas as projeções sobre o Brasil. Eles sempre colocam uma projeção bem pior e aí depois eles revisam para cima. O FMI anunciou aí que foi a maior revisão de projeção de crescimento de um país na história. Na história. O FMI tinha dito que o Brasil ia crescer 2,1% em 2024. Agora, chegamos aí no fim de outubro, o FMI olhou a economia do Brasil e falou, epa, não, o Brasil vai crescer 3%. Quer dizer, se você pensar bem, é 0,9% a mais. Olha, de 2 para 3 é uma diferença de 50% a mais. Quer dizer, um economista, aliás, muitos economistas de bancos aí do FMI, renomados, economistas que ganham milhões de dólares por mês, esses caras errarem por 50% numa projeção de 2 para 3, Thiago, não é 50, é 0,9. Pega o número nominal. 2 para 3, é 50%. 2,1 para 3, é 45%. Errar de uma maneira dessa é uma coisa assim que, ou eles são muito incompetentes, e não são, ou isso é realmente o mercado financeiro que colocou uma projeção menor para que o Roberto Campos Neto tivesse mais desculpas para elevar os juros no Brasil, tá? E aí agora o FMI diz que, olha, o que está aí limitando o crescimento do Brasil é exatamente que os juros são muito altos. Lá atrás estava defendendo o aumento dos juros. Aí agora que o Brasil, nos últimos 12 meses, gastou 835 bilhões de reais pagando banqueiro vagabundo, quer dizer, se você pensar de janeiro, quando fizeram a projeção, para cá, são 10 meses, já foram aí mais ou menos 750 bilhões para o bolso desses banqueiros vagabundos. Mas aí, depois que a gente jorrou pelo ralo 750 bilhões,
Aí não, agora, ó, revisamos a projeção, ó. Aliás, a maior revisão da história. Para ser a maior da história é por dois motivos. Primeiro, eles estavam aí de má fé. E segundo, a economia do Brasil, de qualquer maneira, surpreendeu. Provavelmente eles tinham uma projeção aí de 2,5, que seria e tal, mas não, vai ser 3. Deu ruim aí para quem está falando mal do governo. Aí eu vi um pessoal de esquerda falando, não, mas o número do PIB não quer dizer nada. Engraçado, se o PIB fosse negativo ou fosse baixinho, iam falar que é o PIBinho, e falar que tá ruim, que tá uma porcaria. Mas, como o PIB é alto, um dos mais altos aí do mundo, foi a maior projeção da história para todos os países que o FMI está fazendo, viu? A maior revisão de projeção. E aí, o que acontece? Aí eles falam que PIB não conta muito. Ah, o que adianta ter PIB se vem quase tudo do agro? Esse pessoal tá sempre ruim. Tá sempre ruim. Se fosse PIB de 10%, tá ruim. Se fosse PIB de 1%, tá ruim também. Se fosse PIB negativo, aí tá ruim também. Então nunca tá bom. Nunca tá bom. Vai ter mais uma reunião aí do Copom, do Banco Central, com o bandidão bolsonarista Roberto Campos Neto. Mesmo com ele puxando o freio de mão na economia, o Lula conseguiu aí 3% de crescimento. A Simone Tebet deu uma declaração ontem, em que ela fala, olha, o governo foi eleito com uma frente ampla, eu sou mais fiscalista, tenho os mais desenvolvimentistas, ou seja, ela mesma fala na fala dela que ela não está a favor do desenvolvimento, ela está a favor dos bancos, fiscalista. E aí ela diz, e em determinado momento eu tenho que apontar aqui as minhas visões para o presidente Lula, porque o Brasil precisa seguir aí a meta fiscal, tudo mais. Porém, o que está atrapalhando muito são os juros altos. Por quê? Porque a Simone Tebet e o Haddad anunciaram aí faz 3 semanas que eles estão fazendo estudos aí num pacote de corte de gastos de 25 bilhões. O Haddad deu uma declaração que foi distorcida de propósito por parte da esquerda. Eu citei aqui até um nome faz alguns dias, mas outros vários aí muito famosos passaram a distorcer de propósito, em que ele falou: a gente vai começar a fazer um pente fino nos programas sociais. O que o Haddad, que é muito ruim de comunicação, não quis explicar, o Bolsonaro colocou no Bolsa Família, no BPC e em outros benefícios um monte de gente que não precisa para ganhar voto na eleição. Lembre-se, o Bolsonaro fez um pacote de 400 bilhões de reais para comprar voto na eleição, que foi aprovado lá pelo Arthur Lira. Aí você não via a imprensa falando nada. Tava bom para os banqueiros, tava ótimo. Entrou um monte de gente que não precisa. Para quem não sabe, nos últimos 12 meses, os gastos, investimento, né, a imprensa chama de gastos, com o BPC, aumentaram 17%. Ou seja, o Lula e o Haddad ampliaram o programa em 17%. Os gastos, né, investimento, com Bolsa Família, aumentaram em 15% também nos últimos 12 meses, em comparação aos 12 meses anteriores. Ou seja, estamos falando aqui de setembro de 2023 a setembro de 2024, comparados com setembro de 2022 a setembro de 2023. Ou seja, entra aí 3 meses do governo Bolsonaro, né, 4 meses do Bolsonaro ali de 2022. Ou seja, comparando, o Haddad, ele aumentou aí em 17%. Ele ampliou o programa colocando gente que precisa. Aí ele vai fazer o pente fino para tirar gente que o Bolsonaro colocou e que não deveria estar recebendo. Isso para a esquerda foi dizer que, olha, o Haddad vai cortar todo mundo. O Haddad vai tirar os pobres, vai ter gente que precisa, que vai... Não, vai tirar gente que o Bolsonaro colocou. Ele aumentou o programa. Ele expandiu o programa em 17%. Se ele cortasse 17% agora, ainda assim estaria do tamanho que estava quando o Lula assumiu. Mas mesmo assim está bem maior. Ele vai cortar bem menos do que os 17% que ele ampliou. E vai cortar fazendo pente fino em quem não precisa. Mas para a esquerda não. Foi suficiente para dar fake news. Aí inventaram. Saiu uma matéria na Globo, sem fonte, dizendo que o governo Lula está propondo aí cortar do FGTS a multa dos trabalhadores e cortar o FGTS. Aí ficaram uma semana disseminando fake news baseada numa matéria da Globo. Eu vou falar um negócio aqui. Tem 2 pessoas do governo que eu conheço que tem WhatsApp. Eu perguntei faz quase uma semana. Eu falei, é verdade isso aí? Eu peguei um post de uma pessoa famosa de esquerda no YouTube, um post aqui no YouTube, expliquei do que se tratava o vídeo, falei, é verdade isso aí? Ele falou, não. Falei, não tem nenhum estudo para isso? Não. Falei, então por que vocês não desmentem? Eu falei, então a comunicação do governo é uma porcaria, estão pegando o governo pela esquerda. Eu quebrei o pau. Falei, pô, vocês são muito incompetentes. Vocês têm uma fake news na esquerda e você me diz que é mentira e não desmente publicamente. Por quê? Por quê? Aí, passaram uns 3, 4 dias, o ministro do Trabalho desmentiu. E aí essa esquerda fica assim, ó, caladinha. Ficaram quietos, devem estar um velório lá. Ai, caramba. O Lula não vai cortar, não vamos mais ter motivo aí para atacar o Lula. São os mesmos que no ano passado disseram que o Lula ia entregar a caixa de porteira fechada para o Arthur Lira.
Porteira fechada é um jargão de banqueiro que quer dizer que alguém assume um banco e ele escolhe toda a diretoria do banco, ele vai escolher todo mundo, ou seja, porteira fechada, quem manda agora é ele. Mas sabe o que aconteceu? Passou 1 ano e meio aí dessa declaração, não uma, foi mais de uma semana de ataque ao Lula, dizendo que ele ia entregar a caixa de porteira fechada. Passou mais de 1 ano e meio e o Lula não entregou até hoje a caixa para o Arthur Lira. Aliás, o Arthur Lira está aí implorando a ajuda do Lula para... hoje é o Arthur Lira que está ali, Lula, pelo amor de Deus, me ajuda, para eleger o candidato dele. E o Lula não entregou. Que coisa, né? Era fake news. E aí muita gente falando, ai, mas o Lula não sei o quê. Aí o Lula também anunciou um pacote de impostos aí para gente bilionária no ano passado, que arrecadou aí cerca de 15 bilhões, né? Não é um pacote de impostos, ele passou a cobrar novamente impostos que estavam isentos. Aí inventaram, mesmo youtuber aí, inventou que, com audiência enorme, hein, que o Lula, na verdade, estava dando dinheiro para os banqueiros, fez uma conta, colocou até uma lousa no estúdio para fazer uma conta ali, para falar, o Lula deu mais de 100 bilhões para os banqueiros. Aí, na época, eu também falei, com o mesmo pessoal do governo, eu falei, isso é verdade? Não. Então, por que vocês não desmentem? Por que vocês não desmentem? Fica a comunicação do governo Lula, eu vou falar. Eu critico aqui, viu? A comunicação do governo Lula é uma desgraça, né? Mas é a pior parte do governo Lula disparada. Aí a Simone Tebet, voltando a falar sobre economia, falou, olha, a gente tem esse pacote aí, que é para o ano que vem, até o fim do ano a gente vai entregar o Lula, ou seja, até o fim do ano, também em outubro, hein? Vai novembro, dezembro, a gente vai entregar o Lula, para o Lula decidir se aprova ou não. E eu vou falar, o Lula não vai aprovar um centavo de corte aí em programa social que não seja corte justo, ou seja, tirar quem não precisa, quem o Bolsonaro colocou lá. E até nisso aí de tirar quem não precisa, o Lula não quer, porque melhor dar dinheiro para a população do que para banqueiro. E a Simone Tebet admitiu, né, que ela está no governo, ela tem que falar. Ela falou, olha, mas o maior corte de gasto seria baixar os juros. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!